eu sou assessora parlamentar da vereadora Soninha Francini. O mandato da vereadora Soninha Francini, em parceria com a Mostra Ecofalante de Cinema, realiza a exibição do documentário GIG, a uberização do trabalho, seguida de debate sobre o tema. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, viu? Muito legal. Este evento faz parte do calendário da Virada Sustentável 2019 e aproveito para informá-los que a vereadora Soninha está participando de uma roda de conversa no evento Sem Minas na Rua e logo estará aqui para participar da mediação do debate, que vamos realizar após a exibição do filme. O filme é produzido pela ONG Repórter Brasil, com direção de Carlos Juliano Barros, Cauê Angeli e Maurício Monteiro Filho. As atividades da Mostra Ecofalante na Virada Sustentável têm apoio do Mercado Livre, da White Martins e da Kimberly Clark. Os debatedores são Frederico Celentano, advogado formado pela USP, com graduação e pós-graduação em Ciências Políticas, em Paris, atualmente é presidente da ADSAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento. Contamos também com a participação da senhora Gitane Leão. Ela é formada em Engenharia de Produção Química pela FEI, com pós-graduação em Finanças pela INSPER. Atuou como secretária adjunta de Assistência de Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo. Também estará participando do debate o Carlos Juliano Barros, que ele é jornalista e mestre em Geografia pela USP, é um dos fundadores da Repórter Brasil, ele é referência nacional no combate ao trabalho escravo e na promoção do trabalho decente. A mediação será da vereadora Soninha Francini. Muito obrigada, bom filme para nós. Muito bem, aí agora eu vou chamar a vereadora Soninha, nossa anfitriã e mediadora do debate. Soninha, por gentileza. Boa tarde a todos presentes. Acho que a gente pode começar falando da história do filme. Quem teve a ideia original, o que é que despertou? Se descobriu alguma coisa durante o filme que não imaginava constatar? Claro que o filme parte, né, de um conceito, de uma visão. Sim. E se vocês, ao longo da realização, foram surpreendidos de alguma maneira? Tá, bacana, Soninha. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. Grande prazer estar aqui na Câmara, acho que é um espaço muito importante para ser ocupado com um debate como esse. Essa é uma temática, enfim, que eu reputo aí uma das mais importantes, né, em termos de discussão de economia e mercado de trabalho, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? É um debate mundial e acalorado, né, que desperta aí muitas opiniões divergentes, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Enfim, esse documentário ele é uma produção da Repórter Brasil, né? Para quem não conhece, a Repórter Brasil é uma organização de comunicação criada há 20 anos, né, aqui em São Paulo, e a gente tem uma série de parcerias com, enfim, diversos meios de comunicação. O filme, por exemplo, está disponível na Globo News, né? Enfim, foi vinculado na Globo News. Para quem quiser assistir, está lá disponível no site da Globosat Play. E aí, Soninha, eu posso fazer uma breve introdução sobre o tema e aí a gente vai conversando a partir daí. Eu prometo ser bastante sucinto aqui nas minhas colocações e aí a gente, né, depois passa para os outros debatedores e abre o debate também com a plateia. Eu disse inicialmente que esse é um dos debates mais prementes, né, atualmente aí do mundo do trabalho, enfim, e ele abre uma série de portas e uma série de discussões que eu gostaria de concentrar em 3 eixos-chave, né? O primeiro deles, eu diria que é o eixo estritamente jurídico, judicial, do campo do direito, e que diz respeito aí justamente à natureza do vínculo entre os trabalhadores de plataforma e as próprias plataformas, né? Como a gente viu no filme, em geral, as plataformas se apresentam como, né, meras intermediadoras entre prestadores de serviço e consumidores finais, né? Esse é o argumento básico da esmagadora maioria das plataformas.
E é um argumento que vem sendo questionado, como eu disse, em várias partes do mundo, não só aqui no Brasil, né? A gente tem exemplos aí diversos, né? Então, o mais recente certamente é o da Califórnia, onde o Poder Legislativo da Califórnia, né? Lá existem duas câmaras, né? A Câmara dos Deputados e o Senado também, estadual ali na Califórnia, que aprovaram uma lei que basicamente reconhece estende alguns direitos consagrados aos empregados, né, aos trabalhadores de aplicativo também. Em Nova York já tinha acontecido algo minimamente parecido, né? Enfim, os Estados Unidos têm uma legislação trabalhista bastante diferente da brasileira, mas lá também já havia essa discussão sobre como garantir alguns direitos básicos e mínimos aos trabalhadores de plataforma. Na França já há decisão de segundo grau, reconhecendo e apontando o vínculo empregatício entre essas empresas. Na Espanha, existe um debate muito acalorado sobre os falsos autônomos, né, como se convencionou chamar os trabalhadores de plataforma lá na Espanha. E aqui no Brasil, esse tema demorou um pouco para chegar, né? Eu acho que esse é um tema que está crescendo muito recentemente aqui, inclusive acho que o filme vem, né, contribuindo para dar maior visibilidade a essa temática. Recentemente vem saindo uma série de matérias, né, mais investigativas, jogando luz sobre essa questão. E isso também se deve a uma natureza extremamente complexa mesmo desse fenômeno, né? A gente, enfim, vive uma crise econômica brutal há um bom tempo. A gente tem aí 13 milhões de desempregados. A gente tem um mercado de trabalho estruturalmente desorganizado há muito tempo, né, com aí mais de 40% de trabalhadores na informalidade. Então, é natural também que, num contexto, numa conjuntura como essa, toda e qualquer opção de trabalho que floresça conte aí com adesão, né, por parte das pessoas que precisam trabalhar. E é totalmente justificável, é evidente, né? Da mesma forma, também, acho que é importante reconhecer que boa parte desses aplicativos prestam serviços competentes, rápidos, eficientes. Com relação a isso, também não há nenhuma dúvida, e tanto é que esses aplicativos contam com boa parte de aceitação aí, né, dos usuários. Isso também não há o que questionar. Agora, há uma série de efeitos colaterais, né, que essa engenharia de relação acaba gerando, que tem profundos impactos, né? Então, eu citei aqui a primeira natureza, né, que eu diria que essa natureza judicial, enfim, no campo do direito, né, que é discutir exatamente isso. Qual é exatamente a natureza dessa relação? E, enfim, há, evidentemente, pessoas que acham que não existe essa subordinação, né? Se a gente pensar aí nos 4 elementos que garantem o vínculo empregatício, né, entre subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, né? Na minha modesta opinião, me parece bastante evidente, né, que esses 4 requisitos estão aí presentes no dia a dia do trabalho, né, desses, sejam os entregadores, sejam os motoristas de aplicativo, sejam as faxineiras, enfim, me parece que há aí um processo de subordinação bastante evidente, né, até porque boa parte dos aplicativos também tem a capacidade de até aplicar penalidades, né, enfim, há mecanismos de incentivo ao trabalho, como a gente viu no filme, né, essa história da gamificação, de transformar o trabalho quase que numa gincana para, enfim, fazer com que os trabalhadores se sintam permanentemente engajados a trabalhar. Então, há uma leitura por parte de alguns órgãos competentes aí, como o Ministério Público do Trabalho, de que existe sim uma relação, né, de vínculo empregatício entre essas empresas, e essa discussão está indo para a Justiça, né? Naturalmente, essa discussão vai desembocar na Justiça e, como eu disse, a gente vive um momento político bastante complexo, bastante conturbado, um momento econômico, então, nem se diga, e é evidente que todas essas questões, né, são pesadas na balança e enfim, teremos aí, acho que num horizonte não muito distante, algumas decisões importantes em termos judiciais para balizar essa discussão. Eu acho que também existe uma outra vertente que é muito importante ser discutida, que é a questão econômica, né, no campo econômico.
que infelizmente a gente acabou não entrando muito nessa discussão no filme, até porque não era tanto o nosso foco, mas isso é uma das coisas que mais me chamam a atenção, assim. Se vocês fizerem uma breve pesquisa aí no Google, né, assim, peguem um dos seus aplicativos preferidos e pesquisem sobre, né, o balanço contábil, as margens de lucro, o prejuízo, enfim. Essas informações são sempre muito nebulosas, né? É muito fácil encontrar matérias, por exemplo, sobre o volume de investimento captado por essas empresas, né, que são aí volumes bastante vultosos, né, assim, na casa das centenas de milhões de reais, algumas chegando à casa, né, dos bilhões. Mas assim, é muito difícil assim, a gente perceber qual é a real dimensão da operação financeira dessas empresas, né? E muitas delas, para o espanto de muita gente, operam de forma deficitária, né? E aí, eu acho isso muito curioso. A Vina Dubal, que é uma das nossas principais entrevistadas do filme, né? Ela é professora de Direito na Universidade da Califórnia, uma das grandes autoridades sobre o assunto nos Estados Unidos, e ela tem uma fala que eu julgo muito interessante, né? Assim, que mercado livre é esse, né, quando a gente tem empresas que são subsidiadas por fundos de investimento de risco, que estão aportando investimentos extremamente vultosos, na casa de centenas de milhões de reais, ou de dólares, melhor dizendo, para garantir que algumas empresas possam operar durante um tempo no vermelho, né, e, enfim, para ganhar mercado. Esse é um movimento muito complexo, né, que a gente precisa entender também. A gente se lembra, né, assim, quem aqui, enfim, pegou essa onda no começo dos motoristas, né, de aplicativo. Tinha casos de motoristas que ganhavam para ficar parado, né? Assim, essa conta evidentemente não fecha. A gente também está o tempo inteiro recebendo promoção, recebendo incentivos. Os próprios trabalhadores também recebem incentivos. Essa é uma discussão que eu também reputo bastante importante e que a gente precisa entrar nessa discussão para poder também qualificar o debate. Por fim, né, até para encaminhando e abrindo espaço aí aos outros, eu acho que é uma dimensão também extremamente importante desse debate, que é a dimensão ideológica, né, para usar aí o palavrão do momento, né, no nosso país, né. Acho que a palavra ideologia é o grande palavrão em todas as discussões, né, políticas, econômicas no país. Me parece que está no DNA de boa parte dessas empresas, né, uma total alergia, uma total aversão a qualquer regulação por parte do Estado. Né? A gente está aqui se detendo no caso trabalhista, né? Enfim, as empresas elas querem afastar todo e qualquer tipo de regulação trabalhista, mas não se limita só a isso. Né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Recentemente, surgiu um aplicativo de mototáxi aqui na cidade de São Paulo. Né? E a gente sabe que existe uma lei municipal que proíbe expressamente o serviço de mototáxi, né, na cidade de São Paulo. E há aplicativo atuando, né, acho que não existe outra forma de falar que não na clandestinidade. Né? Assim, se existe uma lei que veda expressamente a prestação do serviço, existe um aplicativo que oferece esse serviço, né, isso me parece que é um serviço totalmente clandestino. Que, como eu disse, é da natureza dessas empresas também fazer essa disputa, essa disrupção, né? E, enfim, e tentar gerar essa disputa para que esse mercado, né, seja desbravado e se torne uma certa política do fato consumado, né? E o poder público vai correndo atrás depois para tentar, enfim, né, regular. O caso das patinetes também me parece bastante emblemático, né? Assim, houve aí a gente, né, houve aí uma grande proliferação, né, das empresas que fornecem as patinetes. Quando o poder público tentou chamar as empresas para debater, enfim, para tentar algum tipo de regulação, houve uma grande gritaria. Então, acho que é da natureza dessas empresas uma total aversão à questão da regulação. E eu acho que essa é a discussão central mesmo, né? Assim, essa discussão ideológica em termos de projeto de sociedade, né? Assim, a gente vive um momento em que as ideias liberais de não regulação, né, de livre mercado, elas estão em franca ascensão no país, isso é um fato, né? Mas existe aí uma outra dimensão, né, das pessoas que ainda reputam importante a ideia de se construir um colchão social, um colchão de proteção, para garantir a qualidade de vida e a integridade física e psíquica dos trabalhadores, né?
E isso, inclusive, gera algumas distorções que são muito cabais, né? Assim, aí eu prometo que eu vou terminar. A gente está aí, né, a gente acabou de sair de uma reforma da Previdência aprovada em primeiro turno aí, né, na Câmara dos Deputados, uma reforma que eu particularmente acho que ela, né, de fato era necessária e a gente precisava ajustar algumas coisas até para acabar com alguns privilégios que existem de fato, né, regular algumas coisas. Mas há uma série de outras questões que são totalmente contraditórias. Eu vou dar um exemplo. A gente já tem hoje 8 milhões de MEIs, microempreendedores individuais no país. A gente tem mais ou menos 35 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 8 milhões de MEIs, né? Um pouco menos de um quarto aí, né, do contingente de trabalhadores com carteira assinada. O MEI, né, para quem não sabe, ele contribui mensalmente com um valor quase simbólico para a Previdência, que é de 5% do salário mínimo. Né, dá uns 50 e poucos reais por mês. E o MEI, ele é um regime altamente deficitário do ponto de vista de financiamento da Previdência. Né? Existe um estudo do IPEA que estima que nos próximos 40 anos o regime do MEI vai provocar um desfalque de 400 bilhões de reais. Então, assim, a gente está aí aprovando uma reforma da Previdência que, em tese, tem que, né, equilibrar as contas públicas, enfim, o que é evidentemente necessário, louvável, saudável, é evidente. E, ao mesmo tempo, a gente, né, o próprio governo, 2 semanas atrás, soltou um decreto regulamentando a possibilidade de regulamentação dos motoristas de aplicativo a partir do MEI. Né? Ou seja, a gente fecha a torneira de um lado e abre um outro rombo gigantesco de outra. Né? Enfim, esses são alguns dos debates que a gente precisa entender, né, para poder sacar para onde vamos. Né? Assim, eu louvo aí a iniciativa da vereadora Soninha. Eu acho que esse é um debate realmente muito necessário. Muito recentemente, a própria prefeitura também chamou alguns aplicativos, né, para sentar à mesa e debater. Alguns aplicativos foram, outros não foram. Né? A gente sabe também, por exemplo, que existe uma lei federal que proíbe o estímulo, né, o oferecimento de recompensas para os trabalhadores de entrega, porque a gente sabe que essa é uma profissão extremamente perigosa, né, e vários desses aplicativos recorriam a esses expedientes, né, alguns, né, disseram que pararam, outros ainda, enfim, se valem disso permanentemente. E eu acho que o caminho é esse, regulação. Né? Eu sei que essa é uma palavra que para muita gente causa arrepios, né? Ainda mais nesse momento de crescimento aí, né, enfim, né, da ideologia, né, liberal, o que também é totalmente legítimo, né, evidentemente. Mas eu acho que a palavra é essa, regulamentação. A gente precisa sentar e debater esse assunto. Papel do Estado, né? Exatamente. Papel do Estado. Entre as partes. Acho que a gente nunca vai deixar de tê-lo. O filme traz algumas coisas que a gente que usa ou convive com o serviço, né, dos aplicativos, dos trabalhadores, algumas que a gente já sabe, e é sempre diferente ver pelos olhos de quem vive, né, a coisa da competição. Outras que eu não tinha o conhecimento ou não tinha percebido o alcance, a coisa da avaliação, né? De você ser avaliado e aí você aparece ou não aparece. O Tom Slee, que é um jornalista canadense que tem um livro importante chamado Uberização, ele fala que é a sociedade dos caguetas, né? Assim, a gente está se transformando numa sociedade de caguetas. Um cagueta o outro, avalia o outro. Pois é. Né? E como é que a gente lida com isso? Assim, eu gosto de dar pontuação para o motorista de táxi. Eu não queria transformar isso num novo problema. Aliás, tem a frase que diz que a tecnologia surgiu para resolver problemas que a gente não tinha antes da tecnologia. Alguma coisa a acrescentar sobre o processo do filme em si? A gente está fazendo esse filme fazem 2 anos. 2 anos, né, Carlos? A gente está 2 anos, assim, levantando informações, entrevistando pessoas, né? E foi mudando as coisas, né? Por exemplo, quando a gente começou a fazer a gente estava, acho que no final já quase montando. Acho que é melhor você falar um pouco mais perto só. Alô? Isso. Então, quando a gente estava quase no final já montando, assim, não tinham tantos, por exemplo, bikers na Paulista, assim, sabe? Então, por isso até está meio no final do filme, sabe?
Então, é uma coisa em mutação, assim, né? Então, para a gente fazer o documentário, assim, até mesmo às vezes quando acaba o filme, alguém fala, pô, faltou tal coisa, ou o Airbnb, sabe? Então, é muita coisa para colocar. Então, acho que foi um jeito de te resumir, de colocar os pontos, né? Acho que é isso. Vou lançando algumas coisas que me ocorriam, né, durante o filme. Algumas são muito novas, tipo essa coisa do valor dos dados, né, o novo petróleo. Isso é completamente novo, né? A importância de você dispor de um volume fabuloso de informações e tudo que você pode fazer com isso. Outro é essa informação surpreendente, né, que você tem bilhões em investimento numa atividade que é super bem sucedida e deficitária, e ainda tem esses bilhões de investimento e a gente não sabe exatamente de onde, né? Que investimento é esse? É algo que vai muito além da relação de consumo, de trabalho, entre as partes mais diretamente envolvidas. Agora, tem coisas muito velhas, né? O intermediário, que é um problema eterno, né? O agricultor ganha uma miséria, o consumidor paga uma fortuna, e entre um e outro se consome, né? Se agrega um valor. Então, como é que a gente lida com isso que é super velho? Ou é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada? Está reclamando, mas tem gente que estaria louco para estar no seu lugar. Isso também, eu lembro de discutir isso no tempo do colégio. Como é que a gente faz agora, enquanto poder público, enquanto Estado, com essas coisas que a gente ainda não conseguiu resolver e as novas que estão surgindo? Bom, boa tarde. Primeiro, queria parabenizar pelo filme. Acho que o filme traz uma discussão muito válida, muito presente. E realmente ele coloca o dedo em várias feridas que eu, pessoalmente, não conhecia. A questão da gamificação, por exemplo, até que ponto estava indo, isso é uma coisa que eu não conhecia. Claro que a gente sabe, o filme tem uma visão, parte de uma visão de que se trata de uma forma de exploração do trabalho, uma nova forma capitalista de exploração do trabalho. Tem um outro ponto de vista liberal ou neoliberal, que vai dizer, não, isso aqui é uma plataforma que coloca para melhorar a eficiência, né, os usuários e os provedores de serviço, né? Então, a gente teria aqui uma melhora da eficiência e da renda e oportunidades de renda e tal. A minha pergunta, eu confesso que eu fiquei com muitas perguntas depois de ver o filme. Primeiro porque a gente tem... ruim, né? Eu fiquei meio perturbado. Eu fiquei bem perturbado, porque a gente tem uma realidade, como você falou, a gente tem aqui, vamos falar de São Paulo, 1,9 milhões de desempregados. A gente tem, no Brasil, um aumento aqui de mês, entre dezembro e julho, a gente teve um aumento de 7,7 milhões para 8,5 milhões de mês, quer dizer, num período curto, 10%. Nesse mesmo período, a gente tem a taxa de desocupação aumentando de 11,6% para 12,3%, ou seja, uma correlação direta, né? Quer dizer, o pessoal vai ficando desempregado, vai procurando meio. A gente tem as políticas de intermediação de mão de obra, tanto aqui da prefeitura, quanto de outras prefeituras e de outros entes do governo, enfim, do Estado, a gente percebe que a efetividade dessas políticas de intermediação é muito baixa. A gente atende muita gente e a gente acaba efetivamente empregando poucas. Quer dizer, quando chega a 1%, 1,5% é muito. E, em cima de tudo isso, a gente está vendo a marolinha só. Porque um estudo recente do IPEA, recente mesmo, faz algumas semanas, está demonstrando modelos econométricos aí que daqui até 2050 nós temos 35 milhões de empregos em risco no Brasil por causa da automação. Ou seja, é uma avalanche mesmo que está vindo, um tsunami que está vindo para a gente, e aí cria-se um velho problema, um problema que é até colocado dentro de uma grade de análise marxista. Aliás, esse é o grande palavrão, né? Marxista é grande palavrão. Eu gostaria só de dizer aqui que Marx é um dos maiores pensadores da história. Ele nos deixou o materialismo dialético, materialismo histórico, a dialética, o conceito de mais-valia,
o conceito de relações entre capital, trabalho e o conceito de alienação. Então, não é um palavrão, é um grande pensador, ele deve ser lido com crítica também, mas dentro dessa grade de análise marxista, a gente tem o conceito de reserva de mão de obra. Então, a gente vai ter uma reserva de mão de obra gigantesca e com plataforma ou sem plataforma. Quando a gente tem uma reserva de mão de obra desse tamanho, o que acontece é que as pessoas que têm menos qualificação vão se direcionar para trabalhos menos qualificados. O que vai acontecer é que o preço desses serviços, preço desses serviços vão cair. Isso é mostrado claramente com o exemplo do motoboy ali, que ganhava R$5.000 com 40 corridas, depois no ano seguinte ele já está ganhando 2.000 e pouco com muito mais corridas, né? Quer dizer, quanto mais gente entrar na plataforma, e aí as inteligências artificiais, os algoritmos, o que eles fazem? Eles têm uma tarifa dinâmica, então eles vão ajustando o preço em função da oferta e da demanda. Então, quanto mais oferta tiver, mais barato vai ser. E aí vai se precarizando. E, para mim, essa é a grande questão. Primeiro, o que a gente faz dessa reserva de mão de obra? Segundo, como que a gente chegou até aqui? A gente chegou até aqui por 30 anos de política de políticas que a gente pode classificar assim de neoliberais, que esqueceram de políticas industriais, e a gente viveu a maior desindustrialização da história do nosso país. A indústria do nosso país hoje representa, em porcentagem, com relação ao PIB, o que ela representava em 1947. Então, a gente tinha, nos últimos 30 anos, a gente passou de 35% a indústria participando no PIB para 11% agora. Quer dizer, esse processo de desindustrialização, de desinvestimento, gera também o desemprego. A gente está voltando para uma economia de commodities, uma economia totalmente baseada em commodities agrícolas, aquela coisa toda. Então, o que fazer com essa reserva de mão de obra e como evitar essa precarização? Eu acho sim que tem que ter regulação, eu acho que você tocou no ponto, e o filme toca no ponto perfeito. Eu só não sei ainda qual regulação, que tipo de regulação a gente tem que ter. Eu gostaria de estudar um pouco mais a questão para saber, assim, se a gente reconhecer o vínculo empregatício, quantos trabalhos seriam, vamos dizer assim, destruídos dentro dessas plataformas. A gente tem hoje, por baixo, 1,2 milhões de motoristas de aplicativo, por baixo. Uma coisa que eu fui caçando o número aqui e ali, porque esses números não são muito públicos. Então, o que a gente faz? Né? O que a gente faz com esse excedente de mão de obra? E aí eu acho que tem algumas coisas, sim, que o poder público pode falar, a gente pode fazer. A gente tem que reinventar, sim, o modelo de relação trabalhista. Eu acho que o modelo de relação de trabalho exclusivamente formal, trabalho formal, carteira assinada, com todos os direitos que a gente tem hoje, ele está em extinção, ele vai ficar em perigo, e a gente tem que reinventar isso. E reinventar isso significa, sim, conceder direitos e, ao mesmo tempo, preservar a possibilidade de emprego. Eu fiquei também muito impressionado com o que, e aí é uma coisa que me diz muito respeito, né, lá na Agência São Paulo de Desenvolvimento, eu fiquei muito impressionado com isso, com essa questão, foi trazida, acho que pelo Abramovay, que esse trabalhador, quando ele, primeiro, o ethos que se cria em torno desse trabalho, né, que é uma coisa super individualista, né? E quando o trabalhador entra nesse tipo de trabalho, ele se fecha para qualquer outra oportunidade de ele se tornar outra coisa, de ele se recapacitar, disso, aquilo. Ele fecha o olho e ele vai trabalhar e ele vai ganhar o seu dinheiro, e a retórica toda é em torno de você ser chefe do seu próprio chefe, né? Que é uma retórica ultra individualista. E isso tem um pouco ressonância comigo, porque o que a gente faz lá na ADSAMPA é justamente qualificar empreendedores. A gente qualifica empreendedores, a gente tenta fortalecer cadeias produtivas, criar acesso a mercados, criar acesso a serviços financeiros e tal. Então, a gente tenta qualificar para que esse empreendedor realmente seja um empreendedor, quer dizer, que ele traga valor agregado, que ele gere riqueza, que ele crie verdadeiras oportunidades e emprego, que ele não seja um autônomo como esse. Só que esse autônomo, eu não consigo chegar até ele, porque ele não sai, ele não tem nem tempo, né? Então, isso
Isso essa dinâmica das plataformas de controlar o preço, de controlar a produtividade através da gamificação, de te incentivar a trabalhar mais e mais e mais, tira, além de tudo, a possibilidade desse trabalhador de se requalificar talvez para um emprego melhor ou talvez para ser um empreendedor de verdade. Então, todas essas questões me fazem realmente refletir muito sobre qual o papel, qual o modelo de sociedade que a gente quer daqui para frente. E aí, se você me permite, Soninha, assim, já me colocar até, eu acho que politicamente, nesse momento, é bem importante. A gente está vendo sucateamento da educação, sucateamento da pesquisa e desenvolvimento, fora as outras questões, né, de segurança pública que a gente tem visto, fora as questões também relativas ao meio ambiente que a gente está vendo. Quer dizer, a gente tem uma política do governo federal que tem sim que ser combatida. Então, essa é a minha posição.